Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Diácono Lino, meu querido irmão, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos celebrando os 3 arcanjos, cujos nomes nós sabemos nas Sagradas Escrituras. São Rafael, que está no livro de Tobias, São Gabriel, que entre outras coisas foi aquele que anunciou à Santíssima Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador, e São Miguel, chamado também de Príncipe da Milícia Celeste, que aparece em vários livros da Sagrada Escritura, e hoje nós lemos inclusive o seu nome no livro do Apocalipse, falando da sua missão na batalha final da igreja. Mas a missão desses anjos não é restrita àquele momento, mas eles acompanham toda a história da salvação. E hoje nós temos então a oportunidade também de meditarmos um pouco sobre a missão dos anjos na igreja. O que são os anjos, afinal de contas? Nós temos um pouco de dificuldade de entender o mundo angélico. Por quê? Porque é um mundo muito mais complexo do que o nosso. Quando nós o representamos, vocês veem aqui no altar, na pintura, tem vários anjinhos, né? E a gente reconhece porque a gente dá a eles, atribui a eles, simbolicamente, uma forma humana, ou quase humana, né? Porque nenhum ser humano tem umas asas daquele tamanho, né? Mas a gente entende que todos são anjos porque convencionou-se desse modo representar o que são os anjos. Mas, na verdade, os anjos são seres muito mais complexos do que isso. Primeiro, são espíritos puros, ou seja, não têm matéria. E quando nós estamos falando de seres que só têm espírito, não têm matéria, já começa uma grande complicação. Nós aqui temos matéria, é verdade, temos um corpo humano, não é? E todos nós somos da raça humana, somos seres humanos, ok? Muito bem. Mas se nós formos olhar pela nossa psicologia, pelo nosso modo de pensar, pelas nossas ideias, por quem nós somos mesmo, a nossa identidade mais profunda, que não para no corpo, mas é inclusive interior, nós poderíamos dizer que ninguém aqui é igual a ninguém. Cada um é único. E único não só entre nós que estamos aqui, mas único em toda a história da humanidade. Isso é justamente o nosso elemento espiritual. Podemos até ser muito parecidos. Talvez tenham aqui algum sósia, não sei, né? Você já deve ter visto alguma pessoa que parecia muito com a outra, né? Irmãos gêmeos, por exemplo, parecem muito fisicamente, mas espiritualmente são totalmente diferentes. O espírito tem esse elemento de singularidade, não se repete, nunca. Pois assim nós podemos mais ou menos entender o que são os anjos. Os anjos são singulares. É como se, e é assim que Santo Tomás de Aquino o explica, é como se cada indivíduo esgotasse em si a própria espécie. Cada indivíduo angélico é absolutamente único. E eles foram criados por Deus nessa variedade infinita e num poder muito maior do que o nosso também,
para manifestar o poder e a glória de Deus. Quando eu começava a missa, eu comecei com essa frase, não é? Jesus Cristo é o centro do mundo angélico, porque Ele é Deus. Todos os anjos o adoram, porque Ele é Deus. E nesse sentido, então, qual é a missão dos anjos a nosso respeito? A própria palavra anjo, que vem do grego angelos, já fala um pouquinho da sua missão. Angelos significa mensageiro. Quando nós falamos da boa mensagem, nós falamos que é o evangelho, né? Se fosse em grego seria mais ou menos isso. Tem a mesma raiz de anjo, evangelho, né? Evangelho significa boa mensagem e anjo, mensageiro, né? Então eles são enviados a nós em primeiríssimo lugar como mensageiros, para nos falar da vontade de Deus e do poder de Deus também para conosco, não é? Por isso também pertence aos anjos tudo que tem a ver com a inspiração das coisas de Deus. É muito comum nós falarmos assim, né? O Espírito Santo colocou no meu coração. Deus me disse, não é? E não é que está falando mentira, mas muitas vezes a mensagem do Senhor vem por intermédio dos seus anjos. É através dos anjos que Deus nos inspira. Tenho muita preocupação quando, na nossa sociedade secularizada, as pessoas fazem um sorrisinho de canto de boca quando nós falamos dos anjos da guarda. Acham que é uma devoção de criança, que é algo que talvez servisse como uma espécie de história exemplar, pedagógica para pequenininhos, né? Os anjos da guarda são uma realidade imensa. Se nós pudéssemos ver, que eles não têm corpo, não dá para ver, né? Mas se nós pudéssemos ver os nossos anjos, é como se eles fossem os guarda-costas imensos, né? Que tem de fato a missão não só de nos guardar, anjo da guarda, né? Mas também de nos inspirar. Dentre os 3 arcanjos, um se mostra especialmente, digamos que, relacionado com essa história da mensagem, que é o anjo Gabriel. Aquele que, no seu nome, significa força de Deus, poder de Deus, foi quem anunciou à Santíssima Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. Foi também quem anunciou a Zacarias que ele seria o pai de João Batista. Esse é o anjo Gabriel, não é? Questão prática. Nós precisamos pedir que os nossos anjos nos inspirem. Quando nós nos colocamos diante de uma missão difícil, quando nós estamos tendo dificuldade na nossa vocação matrimonial, no meu caso sacerdotal, diaconal, não é? Também no nosso trabalho do dia a dia, quando eu preciso daquela inspiração para saber o caminho correto a tomar, a direção, podemos e devemos pedir a intercessão, a ajuda, a presença dos nossos anjos. Isso é a primeira coisa, não é? Segunda questão também dos nossos anjos. Eles são aqueles que levam a Deus as nossas orações e trazem as bênçãos de Deus a nós. Na leitura hoje do Evangelho, Jesus Cristo disse a Natanael: vereis coisas maiores do que essas. E o que ele disse? Vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem aqui é amigo da Sagrada Escritura sabe que essa palavra de Jesus tem uma relação lá no Antigo Testamento, o chamado sonho de Jacó, não é? Jacó, num dia, deitou a cabeça numa pedra para dormir nas suas viagens e teve um sonho. Qual foi o sonho de Jacó? Uma escada que vinha da terra até o céu. E nessa escada, os anjos de Deus subiam e desciam. Jacó ficou tão impressionado com isso que deu àquele lugar o nome de Betel. E foi um dos primeiros santuários de Israel. Os anjos subindo e descendo é um sinal do templo de Deus. O lugar onde as nossas orações são oferecidas e o lugar onde as bênçãos de Deus chegam para nós. Quando Jesus disse, vereis o Filho do Homem, né, ou sobre o Filho do Homem os anjos subindo e descendo, Jesus está dizendo que Ele é a escada de Jacó. Ele é o único mediador entre o céu e a terra. E os anjos todos o servem. É uma mensagem de que Jesus é Deus, não é? Mas voltamos à prática, né? Missão dos anjos também é levar as nossas orações ao Senhor e trazer dele as graças. Por isso também não tem nada de errado nós pedirmos isso aos nossos anjos. Muitos santos da história da igreja,
quando não podiam, às vezes, parar os afazeres da missão para rezar, pediam que o anjo fosse até o Santíssimo fazer adoração. Pediam que ele oferecesse suas orações a Deus naquele momento em que ele não podia fazê-lo. E não tenho dúvida de que faziam. Os anjos tão maiores do que nós, tão mais poderosos do que nós, tão mais inteligentes, sabem de tudo, veem a Deus e estão ao nosso serviço por humildade e porque Deus determinou que eles nos servissem. Olha só, um dia nós estaremos no céu com o nosso anjo da guarda e só lá nós vamos entender o que ele fez por nós. A maior parte dos teólogos que estudam esse tema da angeologia diz, inclusive, que cada um de nós tem um anjo da guarda único. Não tem essa história de, sei lá, fui para o céu, agora meu anjo está livre para pegar outro, né? Não tem isso. Cada um de nós tem um anjo único, que vai nos acompanhar na eternidade e se alegrará conosco também quando nós estivermos diante de Deus. É um amigo dado pelo Senhor. E nós temos que ter amizade com os nossos anjos, né? Dentre os 3 arcanjos, um especialmente encarna essa questão de levar as orações e trazer as graças, que é o arcanjo Rafael, que na história de Tobias faz justamente isso. Escuta a oração de Tobias, escuta a oração de Sara, leva à presença do Altíssimo as orações e traz de Deus uma dupla graça, aliás, tripla. A graça da cura do pai de Tobias, que estava cego, a cura de Sara, de uma doença espiritual que não permitia que ela se casasse, e a própria união de Tobias com Sara foi conseguida pelo anjo. Então, se você está precisando de um namorado, pede a São Rafael. Você está precisando de uma namorada, pede a São Rafael. Né? Quem sabe, não é verdade? Depois vem agradecer, claro, mas pode pedir. Né? Deus também quer a sua felicidade nessa terra, né? Muito bem. Terceira questão dos anjos. Justamente a missão de nos defenderem do espírito maligno. Nós pedimos isso também na oração do Pai Nosso, não é? Não nos deixeis cair em tentação. A tentação é uma ação demoníaca, mas uma ação que Deus permite porque nos ajuda a crescer. É como uma academia de ginástica, né? Às vezes, depois da tentação, a gente sai quebrado, igual aquele pessoal que fica fazendo exercício físico, né? Mas é bom, porque a gente sai também mais saudável, né? Assim também a tentação, quando ela é vencida em nome de Deus. E os nossos anjos nos ajudam. E outra é justamente o ataque extraordinário do mal. Não nos deixeis cair em tentação. E a outra petição qual é? Mas livrai-nos do mal. Se nós formos ver lá no grego, esse mal a palavra mal está como um mal pessoal. Poderíamos traduzir tranquilamente, mas livrai-nos do maligno. E essa também é uma função dos santos anjos, que nos guardam, que nos defendem e que não permitem que o mal chegue até nós. Por isso podemos sim pedir aos nossos anjos que nos defendam, que nos guardem à noite. Quando nós somos crianças, né, a gente aprende a oração do anjo da guarda, a gente pede que ele nos guarde, nos governe e nos... Exatamente isso. E o dos 3 arcanjos, aquele que, digamos, na Sagrada Escritura, na história sagrada, mais aparece com essa faceta, não é, de nos livrar do mal, é São Miguel, que aparece inclusive com escudo e espada, não é assim? Livrando-nos de todo o mal, do espírito maligno, das influências malignas, não é? E está muito bem, né? Quando nós fazemos as orações de libertação, nós sempre pedimos a intercessão de São Miguel, pedimos que ele esteja junto conosco naquele momento, que livre não só a nós pessoalmente do mal, mas também a igreja, que é muitas vezes também atacada pelo mal e precisa da proteção dos anjos, né? Então falamos das 3 funções especiais dos anjos. Primeiro, inspirar-nos. Segundo, levar as nossas orações e trazer as graças de Deus. E em terceiro lugar, nos defender. São Gabriel, São Rafael e São Miguel, rogai por nós. Agora lembrando sempre, tudo isso para quê? Para que nós sejamos muito bons cristãos. Precisamos ser bons cristãos. Cristo é o centro do mundo angélico. Quando nós queremos viver o Evangelho,
Os anjos são uma ajuda. Pode trazer que isso aqui. Os anjos são uma ajuda indispensável. Às vezes parece que é algo apêndice, né? Não, talvez eu seja devoto dos meus anjos, né? Talvez eu peça ajuda a eles. Não, peça sempre. Peça auxílio do seu anjo quando você se colocar em oração, para que as inspirações de Deus no seu coração sejam efetivas e, de fato, você vença as dificuldades que aquela palavra de Deus veio tirar de você. Quando você estiver precisando de uma graça, não é? Peça ajuda ao seu anjo da guarda. São João 23, que era diplomata, não é? E muitos problemas mundiais, aí às vezes a diplomacia da Santa Sé consegue costurar para evitar guerras e tudo isso, né? São João 23 dizia que antes de conversar com uma pessoa importante de qualquer país, ele sempre pedia ao anjo da guarda que fosse na frente, preparasse o caminho, arrumasse as coisas, né? E ele dizia, sempre deu certo. Então, na hora de pedir uma graça, na hora de saber receber uma graça de Deus, peça ajuda ao seu anjo da guarda. E em terceiro lugar, lógico, né? Para livrar-nos do perigo. Às vezes é que nós, sei lá, parece que a gente se esquece que tem essas armas espirituais, não é? Vamos de viagem e nem rezamos. Vamos empreender talvez uma questão de uma intervenção médica de saúde e não pedimos auxílio do anjo da guarda. Caminhamos às vezes por lugares perigosos e não pedimos a ajuda do anjo da guarda. Precisamos. Vários santos na história da igreja também contam, né, a história de que foram livres, né, libertos de vários perigos justamente pela ação milagrosa dos seus anjos da guarda. Peçamos então a Deus que, por intercessão dos seus santos arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel, a sua igreja seja sempre atenta à sua palavra, orante, saiba receber as suas graças e seja liberta de todo mal. A igreja católica como um todo, não é? Cada uma das nossas famílias e cada um de nós em particular. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.